Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Dacar, sou também assessor do Sistema Anglo de Ensino e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o simulado Anglo, para que vocês entendam como você vai olhar para ele, como você vai analisar cada dado para poder tirar o máximo proveito desse simulado tão importante para vocês, tudo bem? Então vamos lá? Então, pessoal, nesse bate-papo, a gente tem duas missões importantes. A primeira é entender para que serve um simulado e depois para a gente entender como a gente vai fazer a leitura do boletim que o simulado Anglo traz para a gente. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, existem basicamente dois tipos de avaliações, avaliações internas e as avaliações externas. E a pergunta é, qual a diferença entre elas? Bom, a avaliação interna é aquela avaliação feita na sua escola, pelos seus professores, pela equipe gestora, para avaliar se o que você anda estudando geralmente é de acordo com aquilo que eles esperam de você, tudo bem? Agora, a avaliação externa é feita por algum agente externo que quer avaliar todo o seu conhecimento adquirido ao longo do processo de aprendizado. E geralmente eu cito o vestibular como uma grande avaliação externa. E aí a pergunta é, mas por que você está falando isso? Eu estou falando porque o simulado, ele é uma grande ferramenta para te ajudar a melhorar sua qualidade, a se moldar, para que quando chegue o vestibular propriamente dito, você tenha a condição de fazer ele da melhor forma possível. Então o simulado é como se fosse vários pequenos treinos ao longo do ano, para que você entenda a sua falha, para que você entenda as suas dificuldades e possa melhorar ao longo do ano, para que você tenha tempo de aí sim no final do ano fazer o melhor vestibular da sua vida, tudo bem? E aí eu falo um pouco sobre como você vai analisar o boletim. Mas para você poder analisar o boletim, você primeiro precisa acessá-lo, tudo bem? E aí eu vou te mostrar como você vai acessar. Você vai entrar nesse site que é o www.anglo1.com.br e depois você vai aqui embaixo nesse campo de matrícula colocar o seu número Anglo e abaixo dele a sua senha, que são as 3 primeiras letras do seu nome. Não se esqueça, as 3 primeiras letras do seu nome, combinado? Chegando ali, você vai se deparar com o seu simulado. Né? Na verdade, com o boletim do seu simulado, com os resultados do seu simulado, tudo bem? E ele vem mais ou menos dessa forma, ó. Ele vem com uma parte de cima, que são as disciplinas, e com a parte de baixo, que você pode ver que são as matérias e as frentes de cada matéria, porque às vezes você tem mais de 1 ou 2 professores para cada uma das disciplinas que você tem na escola, tudo bem? Ou no cursinho. E aí a pergunta é a seguinte, bom, como é que a gente vai fazer a leitura desse material? Primeiro, dá uma olhada nessa figura que eu estou pondo aqui para vocês. Você tem uma barrinha prateada, uma barrinha cinza bem clarinha, que quase não dá para ver, que é a média de todos os alunos que fizeram a prova com você. E você tem a barra colorida, que é, na verdade, a sua nota. Né? Para vocês terem um exemplo disso, eu vou colocar aqui a interdisciplinar desse boletim que vocês estão vendo. Essa interdisciplinar está marcando 100%, ou seja, o aluno que fez essa prova, ele acertou 100% das questões interdisciplinares. Mas dá uma olhada na barrinha prateada. A sala não foi tão bem, então significa que esse aluno foi muito bem. Como vocês podem ver, nesse boletim aqui do lado esquerdo está a pontuação bruta, aqui é o ranking, que eu já vou falar um pouco sobre ele, e aqui também está a medalhinha, que é como se fosse uma bonificação, que eu também já vou falar logo, combinado? Então dá uma olhada, gente. Aí aqui embaixo tem a física, que ele acertou 81%. E essa barrinha colorida mostra o acerto de 81%. E embaixo tem aqui a barrinha da sala, que não foi tão bem. E aí a pergunta é, mas professor, por que o inglês, que é 100%, está abaixo da física, que foi 81%? Tem alguma ordem para as disciplinas estar posicionadas dessa forma? Tem uma ordem sim, e a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, primeira coisa, abaixo desse boletim, quando você estiver no ângulo 1, você vai ver isso aqui, que na verdade é uma maneira de você bater o olho e entender como você foi na prova. É como se fosse um diagnóstico rápido, tá? Onde tiver verdinho, as questões que tiverem verdinhas, são as questões que vocês acertaram. Dá uma olhada na questão 24, na questão 31 e na questão 38. E as que estiverem vermelhinhas são as questões que vocês erraram, como a 39 e a 46. Na frente de cada número tem a sigla, o código da matéria. Matemática 1, Matemática 3, Biologia 1, Biologia 2. Vocês podem ver aqui durante esses boxes que estão aqui mostrando para vocês. E embaixo do número e da sigla do código da matéria, tem uma barrinha que está escura uma parte e clarinha a outra. A barrinha escura é a quantidade em porcentagem dos alunos que acertaram a questão. Então vamos pegar, por exemplo, a questão 75. Ó. Na questão 75 de Geografia 1, se vocês olharem bem,
você vê que ela está pouquinho preenchida, ou seja, poucos alunos acertaram essa questão. Mas se vocês forem, por exemplo, na questão 11 de Português 2, você vê que quase todo mundo acertou a questão. Então, quando quase todo mundo acerta a questão, é uma questão fácil. Quando todo mundo quase erra a questão, é uma questão difícil. E aí você pode olhar e ver se você acertou ou se você errou uma questão fácil ou uma questão difícil, tudo bem? Essa é uma orientação bem legal e aqui do lado está explicando bonitinho o que significa cada uma das coisas, tá bom? Beleza? E aí a gente vai dar condição de você fazer uma análise das questões de uma forma melhor. Por isso que eu falo que isso aqui é como se fosse a análise quando você bate o olho e você já consegue extrair muitas informações interessantes, tá bom? E aí você tem as medalhinhas, que premiam seu resultado a partir de algumas cores que vocês vão recebendo nas medalhas. Por exemplo, a medalha amarelinha, você é ranking 95 a 100%. O que significa isso? Quando você é ranking 95, significa que 5% da sala ou da turma que usa esse material é melhor que você e 95% da sala ou da turma que usa esse material é pior que você. Se você é ranking 90, significa que 10% está acima e 90% está abaixo. E aí você consegue saber como você está em cada um dos simulados, porque cada simulado te traz uma medalhinha diferente. E aqui são as medalhinhas que estão apresentadas no seu simulado. A barrinha dourada, a medalhinha vermelha, a medalhinha azul, a medalhinha verde e a cinza. A cinza representa os alunos que estão no ranking 70 para baixo, tá? Então toda vez que você estiver abaixo de 70%, você recebe a medalhinha prateada, a medalhinha cinza. Tudo bem? Beleza? E esse ranking, ele melhora a sua percepção em relação ao universo em que você participa. Você consegue se comparar a toda a sua sala ou a todo mundo da sua escola que usa o mesmo material que você. Combinado? E aí, legal, gente, entender uma coisa importante. Além dele melhorar sua percepção, ele faz uma análise do seu rendimento que a gente chama rendimento comparado. Para você entender a barrinha, como eu falei, ó, o seu rendimento é esse e a barrinha cinza é o rendimento da escola. E com isso, você cria uma ideia que a gente vai chamar aqui, ó, de rendimento comparado, que é a distância do seu rendimento com o rendimento da escola. E você tem esse rendimento comparado que ele é classificado. Por exemplo, quando você gabarita, ou seja, quando você é 100%, você recebe uma estrelinha. Quando esse rendimento comparado ele é maior que 15%, ou seja, você está 15% acima da média da sala, você tem essa barrinha, na verdade esse círculo preenchido de azul. Quando ele é abaixo de 15%, mas ainda é maior do que a média da sala, você tem esse círculo verde. Quando ele é igual, o círculo é cinza. E aí tem um ponto importante. Quando o seu rendimento está abaixo do rendimento da sala, o seu rendimento é negativo. E aí você tem que ter um ponto de atenção, que é esse círculo amarelinho. Significa que você tem que tomar cuidado. Dá uma olhada aí da sua tabela do lado direito. Aqui está uma classificação que vem no seu boletim, que é o seguinte. Quando o rendimento comparado é maior no sentido positivo, a disciplina ela aumenta. Ó, você tem ela lá na frente, lá em cima. Quando o seu rendimento comparado é pequeno ou é negativo, a disciplina fica abaixo. Ou seja, as disciplinas que estão acima são as disciplinas que você está indo melhor. As disciplinas que estão aparentando abaixo do seu boletim, significa que são as disciplinas que você está indo pior. E aí é ponto de atenção, você tem que olhar o porquê você está indo pior e criar um planejamento para poder estudar e melhorar essa relação para o próximo simulado, tudo bem? E aqui, ó, por exemplo, dá uma olhada. Esse aluno, ele gabaritou, ele teve rendimento 100% nessa questão. Mas por que ela está abaixo do 75%? Porque o rendimento comparado, ele é maior nessa de 75 do que na de 100. Significa que em relação à sala, ele foi melhor nessa do que nessa de baixo. É importante que vocês entendam que não é porque ele está em 100% de aproveitamento que ele vai estar em cima. Na verdade, acima é sempre o maior rendimento comparado. Combinado? Beleza? Bom, pessoal, eu espero que eu possa ter ajudado vocês nesse processo de você entender como funciona a análise do simulado e que você possa aproveitar cada dado que você analisou agora para que você faça cada vez mais um simulado melhor e possa aí conquistar a sua vaga e essa sua aprovação tão sonhada aí ao longo desse ano, tudo bem? Então, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.